Dentro daquilo que foi estabelecido com as campanhas, né, com a estrutura de campanha dos candidatos, nós tivemos uma reunião e por sorteio, né, todas as quartas-feiras nós vamos ter aqui um espaço de 25 minutos sem interrupção, cronometrado, para os candidatos a vice-prefeito de Bauru. E o nosso entrevistado de hoje é o Coronel Meira. Ele, nascido na periferia da cidade de São Paulo, Coronel Meira escolheu Bauru para viver há quase 40 anos, quando chegou à cidade para trabalhar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Chegou ao posto de comandante-geral da Polícia Militar em 2012, quando, até 2015, liderou 87 mil homens e mulheres. Elegeu-se vereador em 2016 e em 2020 foi reeleito como o candidato mais bem votado da cidade. No mandato, dedica-se à fiscalização rigorosa da administração municipal, com forte atuação nas áreas da saúde, segurança, saneamento e infraestrutura. É advogado e casado há 36 anos e tem 2 filhos. Esse é o Coronel Meira. Meira, bom dia, seja bem-vindo. Cronômetro agora começando a contar. Bom dia, Cafeu, bom dia, Bizarro. Volta a falar que ele não tinha aberto seu microfone. Bom dia, Cafeu, bom dia, Bizarro, bom dia a todos os ouvintes da 96. Meira, nós falamos aqui um pouco do teu currículo, mas se falássemos assim, o Meira pelo Meira, o que você falaria para a nossa audiência? Bom, hoje eu tenho uma visão política, né, Cafeu, porque os 8 anos de Câmara Municipal me deu a oportunidade, me ofereceu a oportunidade de conhecer profundamente os problemas da nossa cidade, porque na Câmara Municipal você discute por meio de audiências públicas, por meio de reuniões públicas, vários assuntos, vários temas. Então, eu tenho uma visão de Bauru completamente diferente daquela que eu tinha em 2016, porque eu vivia aqui como um cidadão e enxergava a cidade como um cidadão. Hoje eu enxergo a cidade como um cidadão, como um político e como um gestor. Por quê? Porque eu tenho o verdadeiro diagnóstico da cidade. Conheço as áreas temáticas como educação, saúde, como segurança, você mencionou, infraestrutura, saneamento básico, que é um problema sério para o nosso município, que inclui aí a água, o esgoto, a drenagem, né, a coleta de lixo orgânico, lixo reciclável, enfim, nós temos um verdadeiro diagnóstico da cidade. Agora, você optou por não ser candidato, você tem aí um histórico importante, muita gente até imaginava que sim. O que você e a Chiara se complementam nessa questão, lembrando sempre que o vice tem uma expectativa de espera. Nós temos aqui promessas de outros candidatos no passado, serão 2 prefeitos, será um gestor, mas quando a gente vai para o dia a dia, parece que o prefeito não dá muito espaço para o vice. Como é que está essa dobradinha com a Chiara para uma eventual eleição e gestão ali na frente? Bom, a Chiara, eu conheci a Chiara na minha primeira eleição, né, quando eu fui eleito pela primeira vez, e convivemos lá como vereadores por 8 anos. Eu já conhecia, na verdade, o esposo da Chiara, o Baceto, anos atrás, porque o Baceto fez um trabalho na Polícia Militar. Então, e o Dudu Ranieri é uma pessoa que eu conhecia, que eu tinha muito contato, porque ele foi vice-prefeito da cidade, né? Então, a família Ranieri eu conheço, o neto, enfim, todos eles. Agora, o que na verdade nós comungamos muito é que nós pensamos de uma forma muito igual, né? Nós somos críticos em determinadas situações. Eu aprendo muito com ela na questão da educação, porque ela é uma educadora, e eu também, ela me respeita e de uma certa forma eu transmito algumas coisas relacionadas à segurança pública. E como eu tenho o hábito de não discutir o problema sem conhecer, sem estudar, então eu acho que esse respeito existe entre ambos. Acredito que o conhecimento que ela tem, político, a experiência política que ela tem de 12 anos como vereadora, e a minha experiência política também como de 8 anos, e considerando que nós comungamos e mesmo ideologicamente, né, eu entendo que nós podemos nós formamos uma boa parceria, por isso que nós decidimos nos candidatar e formar a dupla. Ô Meira, essa questão da segurança é muito cara para você. Esse caso envolvendo a Cláudia Lobo suscitou aí um olhar diferente para tudo isso. Então agora vem muita gente colocando, e a gente vem debatendo esse tema de vídeo monitoramento. Você falou da muralha eletrônica também. Qual é a sua visão crítica sobre a segurança de Bauru? O que está faltando e o que o teu governo, né, uma vez eleita, vai investir nesse segmento? Olha, quando eu fui eleito vereador em 2016, uma das primeiras medidas que eu pedi ao então prefeito Gazeta era que nós iniciássemos uma implantação do vídeo monitoramento da cidade. Algo que eu já pensava como comandante da Polícia Militar, como oficial da Polícia Militar, como capitão da PM, que aqui estive por 10 anos à frente da primeira companhia. Então o Gazeta pegou e falou assim: não, Meira, eu acho interessante. Então nós iniciamos um trabalho e precisava de recursos de fundo municipal e estadual.
Ou seja, para se fazer um vídeo monitoramento, primeiro nós tínhamos que definir quais eram as áreas de interesse de segurança pública. O que é isso? Onde eu vou colocar as 10 primeiras câmeras de interesse da segurança pública? Nos pontos críticos. Quem que definiu isso? Polícia Militar, Polícia Civil. Muito bem. Definidos os pontos, caberia à Prefeitura a compra das câmeras e caberia ao Estado a instalação de um software e de um telão que fica dentro do Centro de Operações da Polícia Militar, lá no Copom, é onde nós recebemos todas as ligações do 90 e o 93. E futuramente nós queremos colocar o 92, colocar o DAI, colocar todos os órgãos convergindo no mesmo Centro de Operações. Bom, resumindo, no governo Gazeta não se comprou as 10 câmeras, teve uma licitação, frustrou, tem 3 câmeras funcionando, mas aquilo que cabia à Polícia Militar, eu consegui o recurso à época junto ao secretário de Segurança Pública, que tem um fundo lá específico para isso, e a Polícia Militar comprou o telão, ou seja, nós temos um telão gigante lá e que qualquer policial que está lá na... Foi esse que o Moro teve aqui quando ele teve o início foi apenas da justiça. mostrar. Foi só mostrar. Aquele lá, né? Aquele do Moro. Aquele do Moro. Exatamente. Mas quem comprou aquilo foi o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Segurança Pública. De lá, chega o governo Suelen Rosim, nada avançou. Nós temos hoje 3 câmeras funcionando em Bauru apenas. Só 3. E ainda funciona mal. Então, é uma coisa que deixaram de lado o vídeo monitoramento. Ao passo que cidades como Jaú, como Ourinhos, que hoje tem mais de 2.000 câmeras, é um exemplo para nós. Então, na verdade, nós que poderíamos ser a referência aqui da região, ficamos para trás, patinamos. Então, eu entendo que hoje nós temos assim, o que nós pretendemos fazer? Muralha eletrônica. O que é a muralha eletrônica? Todas as rodovias que passam por Bauru, SP-300, Marechal Rondon, a SP-225, que é a Bauru, Jaú, Bauru e Pauçu, a SP-294, que é a Bauru Marília, 321, que é a Bauru Arealva, todas as entradas e saídas do município, elas são monitoradas, porque existe um programa do governo do estado em que ele implanta as câmeras e um detalhe, as câmeras fazem leituras das placas. Todas as placas são captada a placa, e quando você digita uma placa, por exemplo, a do seu carro, eu sei que você entrou pela Vila Dutra e você saiu pela Nações Unidas, eu tenho condições. E dentro da cidade, se você tiver radares, por exemplo, você faz uma interligação também com o sistema da Polícia Militar, da Polícia Militar e Civil, que chama-se Detecta, que é um software em que você reconhece a placa e armazena aqueles dados. Se eu precisar saber por onde aquele veículo passou e que horas passou, eu tenho todas as informações. É um Big Brother? É um Big Brother, sim, mas é do bem. É algo que proporciona segurança. Então, além disso, nós podemos acoplar a esse sistema outras câmeras. Vamos imaginar que vocês aqui na 96 falam assim, poxa, nós queremos colocar uma câmera na Gustavo Maciel aqui, junto aqui, próximo ao Confiança, próximo aqui à rádio. Pode colocar? Pode. Você faz por meio de convênio, você especifica a câmera, você compra a câmera, instala a câmera e ela é imediatamente integrada. Em São Paulo tem alguns bairros que fizeram isso. Vários bairros. Então você pode ampliar o seu sistema de vídeo monitoramento de uma forma bem rápida. Além disso, a exemplo de outras cidades, todas as escolas podem ser monitoradas, todas as repartições de saúde podem ser monitoradas e principalmente aquilo que o DAI já fez pode também ser atrelado. E o que você faz? Tem que criar uma central de comando de operações, ou seja, uma central de vídeo monitoramento sob responsabilidade da prefeitura. E essas imagens, quando há interesse em segurança pública, você compartilha com a PM, com a Polícia Militar ou então com a Polícia Civil. Então você consegue, em pouco tempo, contemplar a cidade com câmeras de vídeo monitoramento. Não fizeram porque não quiseram, porque não tiveram interesse. Rapidamente, ainda na questão da segurança pública, o senhor defende a criação de uma guarda municipal e o que fazer para melhorar a atividade delegada? Olha, não só a Guarda Municipal eu defendo, hoje nós temos assim... Primeiro, é um plano de governo? Está no plano de governo. Primeiro, nós vamos agora para uma cidade, na próxima sexta-feira, conhecer 2 coisas. Nós vamos ver a gestão do lixo, que segundo consta é um exemplo, nós vamos lá conhecer, e também conversei com o secretário de Segurança Pública, que é um coronel da PM, e ele me trouxe todo o custo de uma Guarda Municipal. Lá é uma Guarda Municipal que tem 405 agentes. Então, não é isso que nós queremos num primeiro momento, mas pelo menos com 80, 100 é o que nós devemos iniciar em Bauru e temos a intenção sim. Só que tem um detalhe, nós não podemos pegar aqui e falar assim, prometer sem recurso. Nós sabemos que
a lei de responsabilidade fiscal, ela impõe ao prefeito ou à prefeita, né, que não se pode gastar mais do que 54% daquilo que nós temos de receita com pagamento com o pessoal. Então, se houver margem, eu acredito que vai haver margem. Hoje está em 40%. 41%, 42%. Dependendo do período. Então, hoje tem lastro para isso. É possível criar? É possível. Então, nós estamos levantando custos para iniciar a criação de uma guarda municipal. E atividade delegada e DGEM, que são atividades de convênios com a polícia. Basta ter recurso, Bizarro, nós podemos aumentar o convênio de 30, 60, 70 homens para 100 homens e mulheres da Polícia Militar. Lembrando que a Polícia Militar disponibiliza o efetivo por meio de voluntariado. Ô Meira, a outra questão que você sempre tem levantado, e dos vereadores de uma forma geral, e há um anseio da população, é a questão da saúde, né? Nós tivemos aqui outro candidato também dizendo que vai implantar questões com o governo do estado, fala-se muito em efetividade. Qual é a tua visão da saúde, essa primária, a resolução de problemas, o encaminhamento, o hospital municipal? Dá uma geral sobre o plano de governo de vocês em relação à saúde para o município. Bom, hoje o que atormenta as pessoas, o que mais incomoda as pessoas são duas coisas. Aquelas filas enormes no UPA, a espera por vagas, nós temos aí em média 60 pessoas aguardando vagas, né? Esse é pessoas que nos procuram diariamente porque não conseguem fazer um exame, pessoas que nos procuram diariamente porque tem cirurgias a serem feitas e o hospital estadual, que é o responsável por essas cirurgias, não consegue atender a demanda. Só para você ter uma ideia, ontem uma mulher me procurou, vai fazer uma prótese precisa de uma prótese de quadril. Hoje você tem mais ou menos quase 2, 3 mil pessoas aguardando uma prótese de quadril. Quantas próteses de quadril faz por mês no estadual? 1, 2, porque é a meta. Lá eles trabalham com meta. Eles recebem um dinheiro fechado, tem que fazer aquilo. Então, quem é que sofre? O cidadão. Então, nós temos que começar por onde? Pela básica. O que é a atenção básica? O atendimento na ponta da linha, os postos de saúde, são as unidades básicas de saúde. Nós procuramos aí, visitamos uma UBS esses dias, junto com a Chiara, e lá conversamos com uma diretora e ela nos explicou detalhadamente. Por exemplo, a UBS do Jardim Europa. Você imagina só que o morador do Jardim Nicéia, que mora do outro lado da rodovia, ele tem que sair do Jardim Nicéia para vir na UBS do Jardim Europa. Por quê? Porque a área territorial foi definida assim. Então, é muito mais conveniente que o morador do Nicéia, por exemplo, tem uma unidade lá próxima dele, ou então que ele vá no gás, que é muito mais prático ele ir no gás. Então precisa fazer um redimensionamento, precisa mudar a estrutura das UBS. Se for necessário, construir novas UBS. Agora, o programa mais importante que eu vejo hoje de cunho preventivo, que é necessário, que Bauru está muito atrás, é o programa de saúde da família. Cada programa, cada equipe de saúde da família, composta por um médico, 2 enfermeiros, 4 técnicos e um agente comunitário de saúde, que esse é concursado, eles compõem uma equipe. Cada equipe dessa tem a responsabilidade de cuidar de 4 mil pessoas devidamente cadastradas num determinado território da cidade. Então essas equipes, elas fazem visitas nas casas e também faz o acompanhamento daqueles pacientes que têm problema crônico, que está lá acamado e tudo mais. O Ministério da Saúde preconiza que nós precisamos de uma equipe para cada 4 mil pessoas. Muito bem, ele paga por isso, né? Sabe quantas equipes nós temos em Bauru? 17. Ou seja, nós temos um universo em Bauru de 400 mil pessoas, 100 mil pessoas tem pessoas que têm plano privado, 300 mil não têm plano privado. Se você considerar por esse parâmetro, eu preciso de pelo menos 75 equipes aqui em Bauru. Nós temos 17. Então nós precisamos avançar na ampliação do programa de saúde da família, dos 17 atuais, pelo menos a 40. Porque é um diagnóstico. O Conselho Municipal de Saúde, eu tenho muito contato com o pessoal do Conselho, que são pessoas da sociedade que vivenciam esses problemas, eles falam que é fundamental e imprescindível ampliar o programa de saúde da família. Então, essa é uma das metas principais. Lógico que nós não podemos esquecer, paralelamente a isso, das especialidades, ou seja, quando uma pessoa vai num médico lá na UBS e precisa de um especialista, hoje nós somos reféns do AME, que é um outro equipamento público do Estado de São Paulo. Aí vem o convênio com a Uninove, que a Uninove se propôs a colocar uma clínica de especialistas lá no edifício Arte Brasil, ali nas Nações Unidas, próximo a Duque de Caxias, no cruzamento ali onde tem aquele edifício. Até hoje não foi feito o convênio, por incompetência, por falta de vontade, por falta de querer fazer.
Tá lá, a própria Uninove ofereceu o serviço com todas as especialidades. É uma forma também. Exames, nós temos uma carência muito grande por exames. E por fim, nós temos o quê? Filas por cirurgias. Nós temos filas por internações. Por isso a razão de se criar o Hospital Municipal. O Hospital Municipal é exatamente para o quê? Atender o atendimento de baixa complexidade, aquelas cirurgias pequenas que você faz a cirurgia em um dia, no outro dia você recebe a alta. Algo que hoje o estadual e o base não conseguem atender, porque eles são hospitais de alta complexidade. Tem verba para construir em curto prazo um hospital municipal? Tem verba, sim. Então, existe um convênio com a Uninove, existe um convênio para que as pessoas saibam. A Uninove é uma faculdade de medicina que foi instalada aqui, ela precisa colocar os seus alunos utilizando os equipamentos de saúde pública. Então, por exemplo, pronto-socorro, unidade de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, CRMI. Então, os alunos da Uninove, para a formação deles, precisam ocupar esses espaços. E ocupa também a FAMESP, né? Que é o Hospital Estadual e o Hospital de Base. Muito bem. Então, agora os alunos, para você ter uma ideia, estão indo para São Manuel, Agudos, Lençóis Paulista, porque nós não conseguimos atender toda a demanda. Em razão desse convênio, é repassado, é mantido um recurso lá, ou seja, um percentual de hora-aula hoje é destinado para um fundo. Esse fundo que lá existe, para você ter uma ideia, ele foi arrecadado ao longo desses anos 43 milhões de reais. 25 milhões de reais, segundo informações da própria Uninove, foram destinados para a FAMESP, porque os alunos também fazem. E quem que autorizou o repasse desse recurso aí, que é um convênio do município? O próprio secretário de saúde, à época do governo anterior. Então, hoje há uma discussão entre prefeitura e Uninove no que diz respeito a valores. Mas o próprio reitor que nos passou, o filho do reitor que nos passou, disse o seguinte: olha, tem disponível para Bauru hoje para a construção do hospital 18 milhões e 400 mil reais, mais do que suficiente para construir o hospital. Seria mais rápido porque você evitaria as licitações, etc. Muito mais rápido. Você entrega o projeto básico para a empresa contrata o projeto executivo e contrata a construção da obra. Abri hoje aqui o site do DAI, 2,2 metros a lagoa de captação. Nós continuamos recebendo aqui reclamações de gente que estariam no rodízio de 24 por 48, está dando 72 horas. Água, qual é a proposta de governo Chiara Meira? Bom, 2,2 metros é fictício. Na verdade, você tem 2,2 metros é o que mede a régua. Na verdade, você tem 1 metro e pouco de água e o restante é só areia. Na verdade, por quê? Porque a lagoa de captação ela está totalmente assoreada, ela está com detritos no seu fundo. Então, aquilo que mostra de volume não é real. Para as pessoas poderem entender, é o seguinte: pega uma caixa d'água de 250 litros e coloque um palmo de areia. É isso que está acontecendo lá. Está acontecendo. Então você vai colocar os 250 litros ali com um palmo de areia? Não, você vai colocar 190. Então, na verdade, o que mostra lá a régua não condiz com aquilo que tem captado. O que é preciso ser feito? Lembrando, para poder atender 130 mil pessoas com água, eu preciso captar do Batalha 450 litros por segundo de água. Hoje está captando, para poder distribuir a água, 250, 240 litros por segundo. Ou seja, eu estou captando metade daquilo que eu poderia. Então, o Batalha não está fornecendo água suficiente para eu poder atender as pessoas. Como que eu faço para dobrar essa capacidade do Batalha? Tem várias ações. Primeiro, desassorear o Rio Batalha. Fui num ponto do Rio Batalha, ali perto das Águas Virtuosas, onde antigamente tinha a profundidade era de 1,5 metro. 1,5 metro, 1,40 m. Eu fui lá, Caféu, ele está no calcanhar meu, ou seja, totalmente assoreado. Aí você tem os afluentes do Batalha. Nós temos 20 afluentes do Batalha, que são os rios que convergem por Batalha até Agudos, totalmente assoreados. Então precisa fazer um trabalho primeiro de desassoreamento total do Rio Batalha, desde a nascente até a lagoa de captação e também os afluentes. Por quê? Porque daí eu vou aumentar o fluxo de água que existe. Então, com isso por si só, já aumenta o fluxo de água do Batalha. Outra coisa, para que eu não tenha problema de estiagem, nós temos que fazer uma outra lagoa de captação. Pode ser feita uma onde? Antes da lagoa atual. Há espaço para isso e há possibilidade para isso. Ou seja, eu faço um represamento de água
antes da atual Lagoa do Batalha. Aí quando chega na época da estiagem, eu tenho praticamente o quê? 2 caixas d'água bem enormes, grandes, robustas, que podem suprir a falta d'água nesse momento. Além disso, não se descarta a possibilidade de pegar também água do própria bacia do Rio Bauru. O Rio Bauru hoje ele está limpo, ele só é sujo depois que os dejetos são jogados lá próximo ao frigorífico Mondelli, que eu mostrei ontem, nós mostramos numas imagens, que tem lá uma cachoeira de esgoto. Antes disso, o Rio Bauru, ele tem um volume de água considerável. Então, os técnicos dizem que o córrego da Ressaca e o córrego da Forquilha, que são afluentes do Rio Bauru, quando eles, na verdade, se aproximam todos eles juntos, eu tenho um volume de água suficiente para eu bombear essa água e levar até a estação de tratamento de água. Qual é a distância disso? 2 km, 2,5 km de adutora. Não é obra cara, é uma obra... não é de curto prazo, mas pelo menos de médio prazo. Você pode fazer durante a época das chuvas. Ou seja, você tem que pensar na estiagem quando está chovendo, quando você tem água abundante. Você não pode pensar na seca, pensar na água, na reposição, quando está tudo seco. Agora não dá mais tempo, agora não tem como voltar a ter água na torneira das pessoas. Deixa eu falar da estação... E não faltou dinheiro, hein? Porque tem dinheiro sobrando do fundo, que era destinado ao Fundo de Tratamento de Esgoto, que foi direcionado para a água. Deixaram de gastar mais ou menos 40 milhões de reais em investimento para poder resolver o problema da estiagem. Bom, da água para o esgoto, então, estação de tratamento de esgoto. Chiara e Meira, se eleitos, então, devem continuar com as discussões para terceirização desse trabalho da ET? Só vai continuar se não houver possibilidade de revogar a lei. A Chiara entende, e eu também afianço da mesma forma, se for possível, vai ser revogada a lei de concessão. Vai ser concluída a estação com os recursos que nós temos no Fundo de Tratamento de Esgoto. Nós temos lá mais de 280 milhões no fundo e tem mais ainda 62 milhões a fundo perdido, que é do governo federal. Bauru teve uma experiência já de aditivos e de rolo em relação a querer pegar isso para si. Você acredita que Bauru tem competência para tocar uma obra dessa? Bauru não é Bauru que vai tocar, vai ser o próprio Departamento de Água que vai fazer a licitação e vai contratar a empresa para finalizar. O que eu entendo, Bizarro, eu tenho conversado muito com a Chiara, é o seguinte: a empresa que construir a estação, que finalizar a estação, no primeiro passo, no primeiro contrato, nós tínhamos lá a operacionalização da estação por 18 meses. Eu entendo que nós temos que estender essa operacionalização por 5 anos. É a mesma coisa quando você compra um imóvel novo que você tem garantia de 5 anos. Entendeu? Então você estende por 5 anos e fala assim, vamos ver se essa estação vai funcionar mesmo. Então você atribui a responsabilidade para aquela empresa que ela mesma construiu. Eu entendo que isso é uma medida necessária para que a gente não tenha problemas futuros. Temos somente 3 minutos, rapidinho. Escola cívico-militar, é uma decisão de escolas estaduais, obviamente, e você, pela sua formação como coronel, é favorável. Sou favorável, da mesma forma como a Chiara disse aqui. Eu entendo o seguinte, nós entendemos o seguinte: hoje o pai de aluno que tem condições de colocar o seu filho numa escola privada, ele tem condições de optar da forma que ele quer. Eu quero uma escola com essa vocação, bilíngue, assim. Então são várias vertentes. Já para quem tem o filho na escola pública, ele não tem opção. É essa ou essa. Então, a partir do momento que você tem uma escola cívico-militar e outras, pessoas confundem. Lá não é militarismo, lá não vai ensinar a marchar e ninguém vai fazer continência. Escola cívico-militar, ela tem estética cívico-militar, estética militar. O que é estética militar? É hierarquia e disciplina. Qual o problema disso, de ter hierarquia e disciplina? Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Qual o problema de eu colocar uniforme? Qual o problema de eu ter lá uma camisa? Qual o problema de eu entrar em forma? Qual o problema de eu cantar o hino nacional? Qual o problema de eu falar sim senhor pro meu professor? Qual o problema de eu levantar quando o professor chega na sala de aula? Isso é hierarquia, isso é disciplina. Essa é a estética da escola cívico-militar. Eles estão uniformizados com farda. Se é semelhante a uma farda, não interessa. Mas eles estão o quê? Uniformizados. O pai, ele enxerga a escola como um instrumento de educação para o seu filho, de formação para o seu filho. A partir do momento que ele tem essa possibilidade de escolher, de optar, por que não? Então as pessoas fazem uma tempestade falando assim, não, vamos transformar isso aqui tudo em militar. Me desculpe, não é assim. Escola militar é que eu fiz. Eu fui lá, fiz um concurso público e eu falei, eu quero ser militar.
Eu quero ser soldado da Polícia Militar, eu quero ser soldado do Exército, eu quero ser soldado da Marinha. Aí eu quero. Agora, a escola cívico-militar é apenas uma estética de hierarquia e disciplina. Por que não? Qual o problema nisso? Nenhum. Meira, nós estamos na reta final, 1 minuto, mas nós vamos estender um pouquinho, que eu tenho feito isso também com os demais candidatos. Você pode falar agora à vontade sobre o número, como é que a pessoa vota, enfim, fazer uma conclusão sem o cronômetro aqui, que a gente já encerrou os 25 minutos. Bom, primeiro, o primeiro voto é para vereador, são 5 dígitos, confirma. Depois vem o voto para o candidato a prefeito. O nosso número é o 44. Número fácil, né? 44, confirma. Chiara prefeita, Meira vice-prefeito. E não somos a terceira via, hein? Somos a melhor via. Perfeito, então. Conversamos então com o Coronel Meira, candidato a vice-prefeito aqui por Bauru, com a chapa da Chiara. Bom, o que a gente pode desejar para você é muita força aí nessa caminhada, porque a gente tem desejado a todos os candidatos e que efetivamente a cidade possa ter um olhar, né, de gestão, que possa enfrentar os seus problemas, porque todos nós aqui queremos o melhor para a nossa cidade. Café, eu agradeço a oportunidade de vocês, o formato que vocês fizeram aqui para nós, para os candidatos a prefeito, para os candidatos a vice-prefeito, achei interessantíssimo. E obviamente que eu acho que quando vocês têm uma dupla, você tem uma majoritária, né? Eu entendo que o vice-prefeito não pode estar apenas ali figurante. Eu acho que o vice-prefeito tem que conhecer a cidade tão quanto o candidato a prefeito. E quem se candidata a prefeito não pode se candidatar simplesmente por vaidade, por questões partidárias. Tem que se candidatar porque tem interesse e tem que conhecer o município. Primeiro requisito que eu acho, conhecer profundamente o município. E eu posso afiançar que tanto eu quanto a Chiara conhecemos muito bem o município. Podemos ter falhas, não somos assim perfeitos, mas procuramos fazer o melhor para a cidade e vamos fazer o melhor para a cidade porque amamos a nossa cidade. Lembrando que na próxima quarta-feira estará conosco aqui a Gislaine da Silva, que é vice do Crepaldi, e na próxima sexta-feira no Café com Política, 2 blocos de 20 minutos com a atual prefeita e candidata à reeleição, Sueli Rosim.